Bom, boa tarde a todos. É uma grande satisfação para a faculdade abrir este curso de verão. Na verdade, o de hoje é o terceiro que a gente abre. Assim, pode ser que outros também, mas você, por exemplo, está aqui desde o primeiro, assistiu os três. Quem mais assistiu? Aí tem bastante. Ela está sentada no mesmo lugar, gravei bem, mas tem bastante que está aqui desde manhã. Para esses que estão aqui pela terceira vez hoje, eu vou repetir algumas coisas. Queria começar, evidentemente, fazendo um agradecimento muito especial ao professor Lucas Amato, que é um dos três mais jovens professores que a gente tem aqui na faculdade. Nós temos um curso de Direito Penal, um curso de Direito do Trabalho e um curso de Filosofia do Direito, por uma razão muito especial. Nós ficamos alguns anos sem promover concursos de ingresso aqui na faculdade. Durante a pandemia não teve concurso, um pouco antes também nós não tivemos concurso, de maneira que os concursos só foram retomados no ano passado. E no âmbito da faculdade, nós fizemos apenas 3 concursos de ingresso. Um para Filosofia do Direito, um para Direito Penal e um para Direito do Trabalho. Aí eu achei que era uma boa forma de recepcionar os novos professores, dando a eles uma atribuição, que era de organizar cursos de verão, que a gente normalmente não faz. Nós não temos essa tradição. Algumas unidades da USP, é o caso da FEFELESH, por exemplo, a FEFELESH faz cursos de verão com a oferta de um caderno, praticamente, de cursos de verão. São páginas e páginas, com inúmeros cursos que atraem gente de todo o Brasil. E a nossa ideia é começar, timidamente, este ano, com 3 cursos. Nós temos 9 departamentos na faculdade, vamos ver se a gente consegue, no próximo ano, repetir a dose com 9 cursos de verão. Então, estamos começando este trabalho, vamos ver se a coisa pega aqui, como já pegou em outras unidades da USP. Então, um agradecimento muito especial ao professor Lucas, que organizou este módulo, mas, na verdade, funcionou também como um coordenador do curso como um todo. Evidentemente, um agradecimento ao professor Zé Eduardo Faria, que dará a palestra de abertura, um agradecimento também ao professor, o professor Faria, que fala hoje, você amanhã, depois da manhã. Depois a professora Elza Boatê também fará uma palestra. Quem mais fala? Luciana, a professora Luciana também, e o Lucas, né? E o Lucas dá a quarta aula. Então, o primeiro lugar é este agradecimento geral. Mas antes de passar para um segundo tema a respeito do qual quero falar pouquíssimo, eu queria perguntar aqui para vocês. Eu gostei, eu assisti. Quem é de fora de São Paulo, por favor, levante a mão. Quem é de fora do estado de São Paulo? Até que nos outros tinha mais gente de fora de São Paulo. Pode levantar, não precisa. É um orgulho que tenha gente de fora de São Paulo, não é para ficar com vergonha, não. São poucos, acho que no curso anterior, no do 1h30, tinha mais gente de fora, e pela manhã também. Quem é aluno de fora da USP? Quem não é aluno da USP? Levanta a mão. Bastante gente, como também de manhã e na hora do almoço, o que é um ótimo sinal. O objetivo desses cursos, claro que todos nós gostamos de assistir uma aula da professora Elza, do professor Faria, do professor Lucas, mas os que são alunos aqui da faculdade fazem isso, têm essa oportunidade com alguma frequência. Os de fora não, mais difícil ter uma aula presencial, mesmo por internet, com estes professores. Eles são professores da casa, estão sempre por aqui. Não, obrigada. É um prazer receber, então, alunos de outros estados, tem uma meia dúzia aí, e alunos de fora da faculdade.
Outra pergunta, como nós estamos no início desses cursos, queria saber um pouquinho o perfil do alunado que a gente tem aqui. Quem é aluno de pós-graduação, por favor, levante a mão. Bastante gente de pós-graduação. É possível que aluno de pós-graduação tenha mais nesse do que nos outros dois que a gente já abriu. Aluno de graduação da faculdade, quem tem? Ok. As boas-vindas não valem só para os de fora de São Paulo ou para os de fora da São Francisco, vale para os da casa também, evidentemente. Sejam, então, todos muito bem-vindos a estes nossos cursos experimentais. E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês, que esta é uma semana muito auspiciosa para a faculdade. Primeiro, porque a gente está fazendo esses três cursos de verão, que a faculdade nunca fez. Em outras épocas, nós não fizemos cursos parecidos com esse. E a segunda coisa é que amanhã nós teremos, depois de quase 200 anos de história da faculdade, a formatura da primeira turma com cotas étnico-raciais na história da faculdade. Acho que este é um marco muito importante na história da faculdade. Amanhã é enfim, colação de grau festiva no AMB, da nossa primeira turma de cotistas étnico-raciais. Nós já tivemos cotistas em anos anteriores, mas eram cotistas de escola pública, né? Com a cota étnica, é a primeira turma que a gente forma este ano, que é um motivo de muito orgulho para a faculdade. Então, estamos começando uma semana de muita inspiração para a nossa escola. Bom, eram só estas duas coisas que eu queria dizer, dar as boas-vindas a todos vocês, prometer que no próximo ano nós teremos 9, vamos tentar fazer 9 cursos como esse, agradecer ao Lucas, agradecer ao professor Faria, agradecer à professora Elza e desejar um bom curso a vocês. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o professor José Eduardo Faria, queria, então, dar início oficialmente ao nosso curso aqui do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Queria agradecer o incentivo, né, o encargo e o incentivo e a confiança da diretoria, do professor Campilongo, da professora Anelisa Bechara, para nós organizarmos esse curso. E queria agradecer também o apoio do Caco Bovi e do Eduardo aqui no áudio, na divulgação, na infraestrutura do curso. E falar muito rapidamente, qualquer dúvida ou problema que vocês que estão, principalmente na transmissão remota do curso, que vocês tenham, o único contato que eu posso indicar é o meu próprio e-mail, lucas.amato@usp.br. A gente tem recebido muitos e-mails de pessoas que não receberam o link. Eu me enviei o link para todos os que estavam inscritos. Alguns e-mails têm retornado, porque provavelmente o endereço está errado na sua inscrição. Mas, enfim, a gente está acompanhando também o chat no YouTube. Quem tiver inscrito e registrar sua presença de alguma forma, tendo já se inscrito com antecedência, terá sua presença computada e não terá problemas em ter o certificado, assistindo pelo menos 3 aulas integralmente entre as 4 aulas do curso. A gente ampliou para o máximo de vagas possíveis aqui dentro da infraestrutura física da sala presencial e dentro do limite do Zoom de 300 vagas, que é o limite que nós temos da Faculdade de Direito. E queria, para dar início ao curso, agradecer os professores, as professoras que aceitaram fazer esse projeto piloto aqui do curso de verão, numa época do ano difícil. Muitos professores estão de férias oficialmente, outros estão em estágios de pesquisa fora. Então, é difícil a gente reunir os professores numa época anterior ao próprio início do nosso ano letivo. E tivemos aqui a honra de ter o melhor time possível. Teremos nos próximos dias aulas da professora Luciana Gambi, doutora pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito,
aula da professora Elza Boatê, que também está aqui nos prestigiando na aula de hoje. E hoje começamos, então, oficialmente o curso no maior nível possível de discussão, de reflexão, com a aula do professor José Eduardo Faria, que além de ser chefe do departamento, além de ser decano da Faculdade de Direito, é um dos professores com a carreira mais extensa na Faculdade de Direito da USP, é também alguém sempre à frente do seu tempo, nas reflexões que ele pontua para a gente, nos temas de pesquisa, nos dados que ele traz. É alguém que não só tem uma capacidade teórica imensa, como testemunhou a história do Brasil de diversos pontos de vista, a história do direito, é o pioneiro aqui na faculdade na criação da disciplina de Sociologia Jurídica, e não para de escrever, de publicar, de refletir. Vou falar só de 3 livros recentes do professor Faria: A Liberdade de Expressão e as Novas Mídias, Direitos, Política e Ciência em Tempos de Pandemia, e, finalmente, Degradação Democrática, o Brasil em Risco. Então, é sempre excelente ler as reflexões do professor Faria. Vocês podem buscar os livros, os artigos que ele publica com muita frequência. E hoje, especialmente, para começar o nosso curso aí da melhor forma, vamos diretamente para a aula do professor José Eduardo Faria, a quem agradeço por estar presente aqui nesse início do curso. Obrigado, professor Lucas. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês. Segundo, eu gostaria de dizer que vivi a universidade como aluno, vivi a universidade como professor. Estou chegando ao fim da minha carreira. E, além daqui da Faculdade de Direito, eu também fui professor na Fundação Getúlio Vargas e fui membro da Comissão de Reforma do Ensino Superior há uns 35, 40 anos atrás. O que eu gostaria, na aula de hoje, é fazer um panorama para os alunos de Direito da transformação que as instituições jurídicas, que as instituições políticas e as instituições econômicas estão sofrendo. E o que nós estamos vendo é que essas mudanças jurídicas, econômicas e políticas vão transformar a advocacia, vão transformar o judiciário, vão transformar as defensorias públicas e o Ministério Público. O que eu quero dizer é que nós estamos vendo nos cursos de direito algo que nós já começamos a ver em outras áreas do conhecimento, como é o caso da economia, como é o caso da administração, como é o caso da própria medicina. Algumas áreas de especialização vão entrar em decadência, não há mais necessidade, elas vão ser superadas pela ciência e, ao mesmo tempo, nós vamos começar a perceber a possibilidade de desenvolvimento de novas áreas de conhecimento dentro do direito. Por exemplo, neste momento em que nós nos encontramos, nós estamos percebendo que há um forte processo de revalorização dos escritórios de advocacia na área do direito comercial, na área do direito tributário, na área do direito civil, notadamente nas áreas empresariais, e, ao mesmo tempo, nós começamos a perceber que, com as reformas do Estado, que com os processos de desburocratização do Estado, desregulamentação da economia, a advocacia pública está entrando numa etapa de refluxo. Eu tenho falado muito para o pessoal da área de advocacia pública e todos estão um pouco preocupados exatamente com essas mudanças que nós temos no mercado de trabalho. A mesma coisa também nós vamos perceber, e eu vou tocar nisso mais à frente, a mesma coisa nós vamos perceber com relação às próprias características básicas do direito, os próprios fundamentos do direito do Estado. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que o Estado foi construído a partir de uma dimensão territorial de espacialidade, o Estado é soberano, ou seja, tem a última decisão nos limites do seu território. Mas quando nós olhamos os mercados globalizados, nós estamos começando a identificar a emergência de novos espaços transterritoriais, a emergência de uma crise da soberania, e com isso nós vamos começar a perceber o quê? Uma crise do próprio Estado. Uma crise do próprio Estado-nação, do Estado nacional, uma crise da ideia de Constituição, uma crise que, de certo modo, nos leva a ter de olhar a emergência de uma pluralidade jurídica e não mais olhar o direito
a partir de uma visão monista do direito. Nós vamos começar a perceber uma crise na ideia de hierarquia do direito, na hierarquia das leis, uma ideia de perda de soberania, uma ideia de aparecimento de novas fontes materiais de direito, de novas fontes formais de direito, novos atores não oficiais que têm poder de fato, principalmente organizações multilaterais, algumas organizações internacionais que vão legislando como se fossem, não é, como se detivessem um poder legislativo, mas não tem, e tudo isso vem, de certo modo, tumultuar, não é, o campo do direito a um ponto tal que, na sociologia do direito, na filosofia do direito, na teoria do direito, nós chegamos hoje à conclusão de que nós vamos ter de recomeçar a repensar a ciência do direito, a repensar a filosofia do direito, a repensar as próprias análises da sociologia do direito. Ou seja, repensar novas categorias jurídicas, sem o que nós não conseguiremos ficar no mercado de trabalho. Eu vou começar essa exposição, portanto, me propondo a fazer com vocês uma leitura desse cenário de transformação e o impacto que ele vai gerar na formação de vocês. O professor Campilongo perguntou se vocês são daqui, de fora, da USP, do interior, mas ele não tocou num ponto que me parece importante. Olhando para vocês, vocês são bastante jovens, não é? E vocês vão ter o impacto, não é, dessas transformações que eu vou mencionar em função da formação jurídica que vocês tiveram, seja lá onde vocês se formaram, não é? Eu pretendo terminar a aula dizendo que o ensino do direito brasileiro se encontra em crise, e essa crise é uma crise que vocês vão perceber entre as demandas que o mercado de trabalho vão exigir de vocês, o tipo de formação que o mercado de trabalho vai exigir de vocês e, ao mesmo tempo, a formação que vocês tiveram onde vocês se formaram. Quando nós começamos este ano que passou, uma das iniciativas aqui da faculdade, eu passei 3 anos dando aula presenciais, foi ter uma reunião com os alunos das aulas presenciais, uma reunião de confraternização que foi num sábado de manhã. Uma reunião como essa, quer dizer, confraternização sem, né, nem groselha tinha, nem tubaína tinha, mas era uma troca de, olha, eu dei aula para vocês presencialmente, virtualmente, eu quero conhecer vocês, e eles queriam me conhecer. E lá pelas tantas, uma moça disse o seguinte, não, eu já estou fazendo estágio, minha matéria é do 2º ano, e ela respondeu que estava num escritório, num dos maiores escritórios, num 3 maiores escritórios, eu não posso dar o nome, e ela disse, olha, eles estão querendo que eu faça pós, mas não querem que eu faça pós no Lago São Francisco, querem que eu faça pós na Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Porque a pós do Lago São Francisco está desconectada com uma certa realidade, e quem tem essa conexão com a realidade é o INSPER e é a Fundação Getúlio Vargas, que são estas relações que eu vou começar a mencionar daqui a um minuto. Não é? E aí ela me disse basicamente o seguinte, aquilo que eu aprendi na graduação está desaparecendo no escritório em que eu trabalho. Eu tenho a necessidade de buscar informações novas e eu não sei como buscar essas informações novas. E aqui na faculdade a gente percebe claramente que há uma espécie de uma heterogeneidade do corpo docente. A heterogeneidade se dá no sentido de que os professores mais velhos, em princípio, estariam desatualizados e os professores mais jovens estão bastante atualizados. Por isso, quando veio esta proposta de se fazer isto no departamento do qual eu sou chefe, eu estou trabalhando com 2 professores mais antigos, a professora Elza e eu, sendo expulso pela idade da Faculdade de Direito, e 2 professores bastante jovens, o professor Lucas e a professora Luciana, que não foi minha orientanda, mas trabalha comigo como monitora nas aulas de graduação em Sociologia do Direito, foi professora da Escola Brasileira de Direito, da EBRAD, está assessorando a Escola Superior de Advocacia da OAB. Começando, então, agora, depois de fazer essa introdução, eu vou iniciar lembrando a vocês que nós vamos partir de uma premissa teórica. Eu não vou entrar aqui, não tenho tempo para isso, se eu sou um professor com uma vertente mais funcionalista, uma vertente marxista ou uma vertente mais weberiana. Eu vou partir apenas e tão somente de uma, vamos dizer, premissa metodológica. O que eu quero dizer para vocês, na primeira premissa, é tudo aquilo que cresce em quantidade muda de qualidade. Tudo aquilo que cresce em quantidade muda de qualidade. Vejam, cresceu em quantidade brutalmente o número de faculdades de direito do Brasil. Eu, nos meus tempos, eu não disse, mas eu fui membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na área de Direito e Ciência Política, desculpem, Direito, Administração e Economia, e fui presidente desse comitê. Eu fui 3 vezes membro desse comitê, tenho 8 anos, dos quais 1 fui chefe, e acompanhei a expansão das faculdades de Direito,
eram 400, foram para 600, foram para 800. Nós temos hoje alguma coisa em torno de 1.700 faculdades de direito. É evidente que aquilo que cresceu em quantidade afetou a qualidade do ensino do direito no Brasil. O ensino perdeu qualidade, embora nós tenhamos tido um número maior de atores jurídicos, de operadores jurídicos no mercado de trabalho. Uma segunda premissa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, metodológica, é a ideia de que a novidade econômica deflagra um ciclo econômico que puxa para si um ciclo jurídico. Traduzindo, o que eu quero dizer é que, quando nós olhamos o funcionamento da economia, há momentos na economia em que essa economia é fortemente competitiva. Mas a competição se dá fortemente dentro de um mesmo paradigma tecnológico. Na medida em que nós temos uma forte disputa dos mercados dentro de uma mesma tecnologia, nós vamos perceber que os empresários são obrigados a cortar gastos, a cortar custos para manterem a sua posição no mercado. Se não fizerem isso, eles vão sendo expulsos do mercado. Portanto, eles vão tendo de cortar gastos, cortar custos, até o momento em que eles não têm mais de onde cortar gastos e custos. Nesse momento, ou eles inovam ou eles quebram. Nesse momento de inovação é quando nós temos as novas tecnologias estruturantes. É quando nós vamos ter, por exemplo, o avanço das redes digitais, é quando nós vamos ter a robotização das linhas de produção, é quando nós vamos ter a aceleração do tempo no comércio mundial, é como nós vamos começar a perceber cada vez mais um desenvolvimento altamente sofisticado das tecnologias de comunicação, e isso tudo vai gerando o quê? Vai gerando novos business, novos negócios, novos mercados, mas isso vai exigir também novos direitos. Portanto, o que eu quero é fazer uma exposição de vocês para mostrar claramente que nós estamos num momento de transformação. Nós temos, nesta década, uma transformação que foi a pandemia. Nós temos, na década anterior, uma transformação que foi a crise financeira que levou a mais de 100 bancos quebrarem, a começar pelo Lehman Brothers, que era um dos mais importantes bancos americanos. Se nós olharmos no século passado, nas duas últimas 20 décadas, nós também tivemos grandes mudanças. Nós tivemos o fim do Estado social-democrata, o advento do Estado neoliberal, nós tivemos o fim do trabalho fordista e o início do trabalho pós-fordista. Nós tivemos, o deslocamento da produção do setor industrial para o setor tecnológico, científico-tecnológico, e com isso nós vamos perceber o quê? Nós vamos percebendo que mudou o perfil do trabalho, mudou o perfil do Estado, mudou o perfil da sociedade, mudou o perfil do direito. O que é que aconteceu nos 20 últimos anos, nos 30 últimos anos do século XX? Vocês não eram nascidos, mas muitos dos problemas profissionais que vocês vão enfrentar vêm exatamente das ocorrências dos anos de 1970 e 1980. Quando nós olhamos o que vai começar a ocorrer ali no final do século XX, eu chamo a atenção de vocês para 3 fatores ou 4 fatores impactantes. O primeiro fator impactante foi a queda do Muro de Berlim. Quando nós olhamos o período de 1989 e 90 até o período de 1999 e 2000, ou seja, quando nós olhamos para esse período de 30 anos atrás, 1989 e 90 e 1999 e 2000, nós vamos ter, primeiro, a queda do Muro de Berlim. Segundo, nós vamos ter o desmanche da antiga União Soviética. Terceiro, as antigas economias planificadas do leste europeu ingressam na economia de mercado do euro, e muitas dessas economias se inserem na moeda, na zona do euro, e se inserem dentro da própria União Europeia. O que eu quero dizer? Quero dizer que nós vamos ter aí um conjunto brutal de transformações geopolíticas, e essas transformações brutais geopolíticas, levaram a uma espécie, aquilo que um professor de Harvard vai chamar de o fim das ideologias, o fim da história, a vitória do liberalismo, a vitória do neoliberalismo. Os mercados vão deixar de ficar tensionados pelo confronto entre a União Soviética e Estados Unidos, e com isso nós vamos ter um deslocamento das tensões geopolíticas para as tensões econômicas, e os mercados vão acelerar um processo de globalização. Esse processo de globalização de bens, de serviços, de produtos industrializados e de conhecimento vai, de certo modo, levando a uma nova realidade no mercado. E essa nova realidade do mercado vai exigir que haja uma série de processos de transformação no direito para dar conta de mercados que vão se globalizando. O que é que vocês vão ter?
vão ter reformas constitucionais, vocês vão ter mecanismos de deslegalização de direitos, de supressão de direitos, de desregulamentação da economia, de estímulo à autorregulamentação dos mercados, ou seja, vocês vão ter claramente uma troca de paradigmas, vocês vão ter uma troca de matrizes disciplinares, vocês vão ter uma troca de marcos referenciais. Quer dizer, vai entrar em cena uma nova realidade e vai abrir mão de uma realidade passada, aquela realidade na qual eu me formei em 1972, eu completei em dezembro 50 anos de formado, estou completando esse ano 50 anos de docência aqui na faculdade. Eu saí como aluno da faculdade em novembro de 1972 e entrei em 1º de março como professor dessa escola. Aquilo que eu aprendi já não existe mais. Aquilo que eu aprendi sucata. Isso que eu quero que vocês percebam. Não é? Por quê? Porque nessa transição dos 20 últimos anos do século XX para os 20 primeiros anos do século XXI, as coisas mudaram. Os paradigmas mudaram. Não é? As teorias mudaram. As matrizes disciplinares mudaram. Quando eu digo a vocês que a União Soviética, a antiga União Soviética, se desmanchou, quando eu digo que os países da União Soviética ingressaram na economia de mercado, ingressaram no euro, isso vai exigir um novo direito. Não é? E só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, entre 1990 a 2000, 2/3 dos países vinculados à ONU, portanto, a ONU deve ter 182, 180, vamos arredondar, países, 2/3 são mais de 120. Mais de 120 países, em apenas 10 anos, reformaram parcial ou integralmente as suas constituições. Vejam, nós tivemos, eu nunca vi, como um professor experiente, uma concentração de tanta reforma constitucional num período muito curto de 10 anos. O direito público mudou, o direito administrativo mudou, o direito constitucional mudou, o direito tributário mudou, ou seja, nós tivemos novas, não é, uma nova concepção de direito público, uma nova concepção de ordem constitucional. E isso foi, não é, algo que veio exigir que alguns cursos começassem a oferecer pós-graduação, não mais em direito privado, mas cursos de pós-graduação em direito público, por causa da incapacidade que nós tínhamos de entender o que é que leva, não é, 120 países, num período de 10 anos, a reformular estruturalmente o seu direito público. Não é? E aí nós tínhamos um problema. Qual era o problema que nós, no CNPq, identificamos? Os cursos de direito no Brasil foram concebidos em cima do Código Civil. Os cursos de direito do Brasil foram concebidos em cima do direito privado. Na hora em que vocês tiveram uma mudança no direito administrativo, não tinha professor de direito constitucional com capacidade e em número suficiente para ensinar o que estava acontecendo na Europa e também nos Estados Unidos. Está claro? Quer dizer, num determinado momento, nós vamos perceber que esse período dos últimos 10 anos são períodos de crise do ensino jurídico, crise da teoria do direito, crise do positivismo, crise do legalismo, crise do normativismo. E nós tivemos aí o quê? Um deslocamento do direito público, que foi o direito do pós-guerra que prevaleceu nos Estados social-democratas, para um direito não é privado, para um direito de economia de mercado, para um direito em que os Estados, de certo modo, estimulavam a autorregulação dos mercados. Os Estados diminuíam a sua presença intervencionista ou diminuíam a sua presença reguladora na economia. Isso, no Brasil, vai ocorrer nos anos 90 com o Fernando Henrique e também com o Lula. O Lula, no primeiro mandato, vai dar continuidade aos 2 mandatos de reformas estruturais que o Fernando Henrique fez entre 1995 e 2002. Não é? Vocês vão perceber que há uma linha, há uma coerência, não é, de reformas que acompanham as reformas europeias, que acompanham as reformas nos Estados Unidos. Com isso, o que eu estou querendo dizer é que nós vamos começar a perceber um aprofundamento das experiências de, vamos dizer, integração regional. Quer dizer, da mesma maneira como nós tivemos o avanço do euro, nós tivemos o avanço do ASEAN, Associação dos Países do Pacífico, na área do Pacífico, nós tivemos uma crise e uma tentativa de avanço que entrou novamente na arena brasileira com o Mercosul, foi a saída do presidente Lula à Argentina e ao Uruguai, essa questão foi recolocada. Ou seja, vejam que nós tivemos, em 10 anos, ali entre 1990 e 2000, nós tivemos, não é, o desmanche da União Europeia, o desmanche das economias planificadas, a substituição do planejamento pela economia de mercado, a reforma de 2/3 das constituições, desculpem, 2/3 países reformando as suas constituições e as experiências de integração regional, integração mundial crescendo. Não é? Isso vai fazer com que nós tenhamos uma troca de paradigmas.
se puder entrar as trocas de paradigmas, o que eu quero chamar a atenção de vocês para as trocas de paradigmas é que nós vamos ter o velho paradigma da segunda metade do século XX. O velho está no computador, está na tela. Não é? O velho paradigma que vem ali do final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, a Itália e o Japão são derrotados, e vocês vão ter o Plano Marshall, liderado pelos Estados Unidos, para reerguer a economia asiática e reerguer a economia europeia. Não é? A partir dali, vocês vão ter o que nós vamos chamar de um Estado de natureza social-democrata. Um Estado keynesiano, um Estado regulador, um Estado preocupado com a inclusão social, um Estado preocupado com o bem-estar social, um Estado preocupado em conciliar crescimento econômico com distribuição de renda. Ou seja, é um espaço... é um Estado fundado em políticas intervencionistas. É um Estado fundado em políticas em que o Estado fixa metas, o Estado fecha as fronteiras, protege o empresariado nacional, procura, de certo modo, estimular uma aliança entre federações sindicais com federações empresariais. O Estado intervém na economia através da administração indireta, financiando, vamos dizer, projetos de crescimento dos setores industriais dos quais o Brasil carecia. Vejam, foi assim que cresceu o setor automobilístico, foi assim que cresceu o setor petroquímico, foi assim que cresceu o setor de mecânica pesada ou de bens de capital no Brasil. Não é? Se vocês olharem a segunda metade do século XX, portanto, de Juscelino até quem era o presidente na transição, era o Fernando Henrique, vocês vão perceber claramente o quê? Vão perceber uma economia que trabalhava com o que eu chamo de um velho paradigma social-democrata. Crescimento econômico conjugado com distribuição de renda, a Constituição dirigente, quer dizer, uma Constituição que fixa objetivos. Não é? A nossa Constituição é uma Constituição dirigente, ela dirige o país. Ela não dá liberdade total para o presidente da República. Na matéria de orçamento, vocês têm essa discussão do orçamento secreto, esse é um problema que vem exatamente do esvaziamento desse paradigma. É o fato de que a Constituição deixa muito pouco, não é, para o livre-arbítrio do presidente da República, do governador ou do prefeito. Há muito tempo atrás, o prefeito de Porto Alegre, depois governador, depois ministro da Justiça, depois ministro da Educação, Tarso Genro, criou o Orçamento Deliberativo, a democracia deliberativa, e isso abriu caminho para o Fórum Econômico Mundial. Eu me lembro que uma vez eu fui almoçar com esse prefeito e governador e ministro, com esse prefeito de São Paulo. E o prefeito de São Paulo era um banqueiro, não é? E quando o Tarso Genro disse, nós temos um orçamento participativo em Porto Alegre, o prefeito de São Paulo disse, mas que orçamento participativo é esse? Pela Constituição Dirigente de 1988, a prefeitura só tem a liberdade discricionária, qualquer que seja a prefeitura, não é? De Campo do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Paulo, Porto Alegre, ele só tem 3% de liberdade discricionária. Os outros 57% do orçamento são para cumprir o que a Constituição determina. É isso que é uma Constituição dirigente, tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para o SUS, tanto para bem-estar social, tanto para a política urbana. A Constituição dirigente é uma Constituição que, de certo modo, ela elimina a liberdade, parte da liberdade de mercado. Ao mesmo tempo, também, nós temos a formulação de políticas públicas de médio e longo prazo e, ao mesmo tempo, também temos uma preocupação em distribuir renda e promover inclusão social. Tudo isso vai entrar em crise na virada do século XX para o século XXI. Essa virada começa, não é, a partir dos anos 70, por um motivo bastante simples. Toda a lógica de desenvolvimento, que nós tivemos no mundo capitalista depois da Segunda Guerra Mundial, toda essa lógica se deu a partir do velho paradigma. Depois do velho paradigma, o que é que nós vamos ter? Nós vamos começar a perceber que como é que esse velho paradigma produziu a chamada sociedade afluente. Deixa eu colocar isso aqui. Depois nós vamos voltar para isso. Como é que o velho paradigma não é, conseguiu fazer com que a economia capitalista crescesse depois... Não, mais um. Esse aqui. Depois da Segunda Guerra Mundial. Ela cresceu exatamente a partir do modelo de sociedade industrial. O modelo de sociedade industrial é um modelo baseado no velho paradigma. Esse velho paradigma, isso ocorreu nos Estados Unidos, isso ocorreu na Europa, isso ocorreu na Alemanha, isso ocorreu no Brasil, isso ocorreu na América Latina. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, havia necessidade de retomar o crescimento na Europa e na Ásia.
O modelo de crescimento se deu a partir do velho paradigma. Nós vamos ter no velho paradigma, vamos ter a possibilidade de planejar o crescimento econômico, planejar políticas públicas, trabalhar com a linha de pleno emprego. Planejar significa escolher quais são os objetivos da economia. No caso do Brasil, quais são os objetivos da economia brasileira? As missões americanas que levaram, depois da Segunda Guerra, o governo Vargas e o governo Juscelino a liderar o desenvolvimento do Brasil, eles trabalharam no mundo inteiro, não é? Os americanos trabalharam com a ideia de que a economia mundial só seria ser reerguida se nós tivéssemos um eixo em que ela pudesse se basear. E o eixo que foi escolhido foi o eixo montador. O eixo escolhido foi o eixo, não é, automotriz. Foi o setor automobilístico, foi o setor de transporte urbano, foi o setor de transporte de cargas, caminhões, ônibus e automóveis, não é? Quando nós olhamos isso, no caso do Brasil, isso fica evidentíssimo, não é? Vejam, quando nós olhamos a industrialização brasileira, ela começa no Brás ou na Moca com, vamos dizer, bens de manufaturado duráveis extremamente leves. Agora, quando é que o Brasil começa a crescer? Ele começa a crescer a partir dos anos 50. Ele começa a partir dos anos 50, a partir de uma proposta clara. Essa proposta começa com o plano de metas de Vargas, ela é aprofundada, Vargas ditador, 1937 a 45, ela é aprofundada por Vargas democrática entre 1950 e 1954, quando ele morre, se suicida, vem o governo Juscelino, aprofunda, vem o governo militar, aprofunda, vocês vão ter o quê? A economia brasileira segue uma lógica mundial. A lógica mundial é a lógica americana. Quando os Estados Unidos ganham a guerra, eles têm de receberem, não é? Todos os soldados que foram lutar não tinham uma economia em crescimento que desse emprego para aqueles soldados, e o que eles tinham de fazer é: nós vamos explodir a sociedade se não desenvolvermos uma estratégia de crescimento. Qual foi a estratégia de crescimento? Qual é o setor industrial que é mais inclusivo em matéria de mão de obra? É o setor, não é, automotriz. Fabricação de automóveis, fabricação de motores, fabricação de bondes, fabricação de ônibus, fabricação de caminhões. Segundo lugar, não é? Além disso, o setor automotriz vai exigir mecanismos de financiamento do consumidor final que não tem dinheiro para comprar um carro à vista. E com isso, portanto, nós vamos ter o desenvolvimento das financeiras do setor bancário. Não é? E, ao mesmo tempo, também, nós vamos ter a possibilidade de trabalhar com uma divisão fordista do trabalho, com uma divisão do trabalho em série, o que significa maior produtividade e menor custo de produção. Com isso, o que eu quero dizer é que o modelo de desenvolvimento de 1950 para chegar a 2000 foi esse modelo que vocês estão vendo. Não é? A matriz energética era o petróleo. O petróleo era abundante na oferta e barato no preço. O petróleo era abundante na oferta e barato no preço. Ou seja, foram essas três premissas que levaram à recuperação da economia na sociedade industrial entre 1950 e 1970. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, naquele momento, nós tínhamos a opção pelo setor montador. Por que a opção pelo setor montador? Por três fatores. Primeiro fator, ele ocupa a mão de obra. Segundo fator, ele gera o desenvolvimento do sistema financeiro. Terceiro fator, ele se baseia numa matriz energética muito barata, que era o petróleo. E com isso, o que vocês tiveram? Vocês tiveram, não é, o aparecimento das grandes empresas automobilísticas, o aparecimento da produção em massa e a ideia do emprego fabril. E isso exigiu, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, uma renovação do ensino do direito, uma renovação dos operadores jurídicos, a partir do que vocês estão vendo na tela. O direito das obrigações típicas, quer dizer, o direito das obrigações contratuais padronizadas. Se vocês estudarem em colégios privados, se vocês estudarem em universidades privadas, vocês vão perceber que o contrato de um aluno da PUC, o contrato de um aluno da FMU, o contrato de um aluno da São Judas, o contrato de um aluno da FGV ou do INSPER, são contratos iguais. Se vocês comprarem um automóvel financiado pelo Itaú, pelo Bradesco, ou pelo BTG, não comprem pelas lojas americanas, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que os contratos são padronizados. Não é? Portanto, vocês vão ter, à medida em que o Brasil se industrializa, a necessidade de oferecer crédito para o consumidor, crédito de médio e longo prazo. Isso vai exigir o quê? Vai exigir uma reforma do direito privado. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber também o quê? O aparecimento do direito de proteção dos consumidores. Não é? O aparecimento do direito de proteção dos consumidores. Fidelizar, não é, os consumidores, não é, estimular os consumidores a comprarem produtos, sabendo que eles terão garantias caso esses produtos tenham defeitos de fabricação. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também uma espécie de um grande avanço no direito do trabalho.
Aquela ideia de trabalho, não é, entre lutas entre grandes sindicatos metalúrgicos com uma origem socialista ou de esquerda e empresariados de direita, aquilo, de certo modo, vai sendo substituído por um pacto entre os sindicatos trabalhistas e as confederações patronais. As confederações patronais aceitam melhorar, aceitam aumentar, vamos dizer, os benefícios dados ao direito do trabalho. Semana de 6 horas, semana de 35, 36, 37 horas, 13º salário, alguma coisa como direito à natalidade da mulher com 3 ou 6 meses, já não me recordo quanto é hoje, acho que são 6 meses hoje. Ou seja, ao mesmo tempo, os sindicatos perdem a dimensão confrontacional entre capitalismo versus socialismo. Isso
tinha um claro compromisso com esse projeto do Instituto Casa das Garças. Não é? E com isso, o que ele fez? O ônus do sacrifício já tinha sido pago no segundo mandato do Fernando Henrique. Ele ficou com o bônus. Com isso, o Brasil vai, não é, tomar, no governo do Lula, um crescimento com esse modelo de Estado schumpeteriano, Estado informacional, e vai, com isso, reeleger o Lula em 2006 com enorme facilidade em cima do Alckmin, e em 2008 o governo brasileiro, nas mãos do Lula, vai conseguir um mérito que foi ganhar o grau de investimento, investment grade, nas agências de risco, nas grandes agências de risco. Ou seja, se torna uma economia fiável, segura para receber capitais estrangeiros. Nesse sentido, o que é que vocês vão ter? O Lula hoje é um animal político no sentido aristotélico da palavra, no sentido helênico da palavra. Ele consegue, não é, fazer acordos, consegue levar a Tebet para o Ministério do Planejamento e o Haddad para o Ministério da Fazenda, não é? E aí vocês têm o quê? Vocês têm uma aliança entre uma visão de mundo de centro-direita com uma visão de mundo de centro-esquerda. E cada vez que o Lula tem de fazer um discurso mais partidário, ele vai falar, não é, em governo e hierarquia, ele vai falar em pleno emprego e bem-estar social, ele vai falar em proteção do empresário nacional. Agora, quando vocês olham o governo dele, não é? Quando vocês veem os governos passados dele, o governo dele, na essência, caminha na linha de um Estado schumpeteriano. O Instituto Casa das Garças me pediu para fazer, às vésperas da posse, eu tinha pego, infelizmente, Covid, tive de fazer isso por meios virtuais, mas, basicamente, nesse momento, o Instituto Casa das Garças queria saber, o Lula fala uma coisa, mas está fazendo outra, como é que você vê essas coisas? Você levantou a mão? Ah, tá. Com isso, então, eu quero caminhar na linha, vamos agora para esse aqui. Nós vamos ter hoje uma saída, estamos numa linha de um novo modelo tecnológico industrial. Não é? Nós temos um novo modelo, esse. Não. Esse. Nós estamos na linha de um novo modelo tecnológico industrial. Qual foi a razão da queda do ABC como coração industrial do Brasil? Qual foi a razão da queda da cidade de São Paulo, antiga, centro da Sé, centro histórico, e depois daquela área que, na minha época, era a área moderna, para essa pobreza que ela foi tomada? O que é que desloca o desenvolvimento urbano para Paulista, dali para Faria Lima, depois para Berrini? O fato de que nós tivemos o quê? O crescimento industrial brasileiro, com Getúlio, com Juscelino, com os militares, se deu dentro da linha do velho paradigma terrorista. Ele era intensivo em consumo de energia, grandes unidades de produção, fábricas enormes e grandes contingentes de trabalhadores, produto homogêneo por unidade de produção. Ou seja, se a empresa comprou alguma coisa para fazer, uma máquina para fazer, sei lá, esse movimento, esse coisa de plástico, ela não só faz isso. Portanto, ela tem de ter mercado para fazer isso, porque senão ela vai perder dinheiro. Não é? Padronização, máquinas padronizáveis, mix estável de produtos, plantas e equipamentos especializados, máquinas automatizadas. E, na hora da contratação, elas exigiam o que a gente chama de habilidade monoespecializada. A habilidade de um trabalhador semi-especializado ou monoespecializado. Vejam, é claramente a economia de São Bernardo, é claramente a economia da Dutra. Se vocês olharem, não é da geração de vocês, mas eu vi a Dutra entrar num processo total de decadência. E então, de repente, ela passou uns 10 anos com prédios industriais abandonados que viraram, depois de 10 anos, shopping centers. A fábrica da Ford foi comprada pela Unip. Não é? Vocês vão perceber claramente o quê? Aqui do Lago São Francisco, a rua que está atrás de vocês, era a sede de pequenos bancos. Esses pequenos bancos trabalhavam com essa lógica do velho paradigma taylorista. Hoje você só tem 3 ou 4 bancos brasileiros. Não é? O Safra, que não é brasileiro, é um banco judaico, Itaú e o Bradesco. Não é? O Banco do Brasil não encontra. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esses prédios são prédios hoje desvalorizados, porque eles foram preparados para uma estrutura fordista. Não é? O gerente tem uma salinha, o diretor superintendente tem uma sala média, o vice-presidente, o diretor executivo tem uma sala maior, o vice-presidente tem meio andar, o outro tem um andar inteiro. Isso não serve hoje, claramente, quando vocês têm que ter a necessidade de maior integração do ponto de vista da mão de obra. Hoje o que nós temos é o novo paradigma tecnológico industrial. Esse novo paradigma tecnológico industrial, ele é intensivo em informação e energia, não é? Ou seja, ele vai depender fundamentalmente de informação técnica e especializada, ele vai reduzir o tamanho da produção, ele vai desempregar,
ele vai trabalhar com máquinas inteligentes, ele vai, de certo modo, não ter mais necessidade de grandes áreas industriais. Todos vocês sabem que uma das fábricas maiores do ABC é a da Volkswagen. Todas as terras do lado da Volkswagen pertencem a um ministro supremo, que é professor desta casa. O pai dele era dono daquelas terras, o professor Ricardo Lewandowski. Cada vez que a Volkswagen queria lançar um automóvel novo, ela era obrigada a comprar mais terra da família Lewandowski, porque ela ia abrir uma nova linha de produção. Naquele momento não se trabalhava com a ideia de fábricas inteligentes, de linha de família de automóveis. Hoje, com a mesma linha, a Volkswagen faz o Virtus, a Volkswagen faz o Polo, a Volkswagen faz o T-Cross e faz mais um outro que eu esqueço. Não é? Veja, o que é que eu quero dizer? Primeira vez que eu entrei na Volkswagen, a Volkswagen tinha 36 mil funcionários. A última vez que eu entrei na Volkswagen, faz tempo, em 2008, 2010, a Volkswagen tinha 12 mil funcionários. Por que é que ela vai sair de 36 mil para 12? Os bancos brasileiros tinham 850 mil funcionários em 1989. Em 2010, os bancos brasileiros tinham 350 mil funcionários. O que é que aconteceu com esses empregos? Esses empregos foram fechados. Esses empregos simplesmente não existem mais. Foram substituídos por máquinas eletrônicas. O jornal Estado de São Paulo tinha 7.500 empregados no período áureo. Hoje, o jornal Estado de São Paulo tem somente 750 empregados. O que isso significa? Significa, claramente, que o novo paradigma tecnológico industrial é intensivo em informação e conhecimento, ele reduz o tamanho do espaço, ele reduz o número de trabalhadores. O Estado de São Paulo hoje tem 80% da área dele ociosa. 85% da área dele ociosa. Hoje as máquinas são inteligentes e elas têm uma diversidade de produtos. Hoje a capacidade de resposta das máquinas para o mercado é muito alta. Se vocês tiverem, não é? Se houver alguém com gosto de transformar um carro qualquer esportivo, como os japoneses fizeram, que tinha cor de abóbora e cor de abacate, era um carro horrível. E foi presidente da Comissão de Valores Imobiliários. Eu venho de uma visão de sociologia do direito crítica e o professor Joaquim Falcão vinha de uma visão de natureza weberiana. O Carlos Ivan era um professor, vamos dizer, um tanto quanto conservador. Tudo isso dentro do governo do PT. Vejam, tudo isso por quê? Porque nós trabalhamos com transnacionalização da economia, com espaços supranacionais. A função governamental do Estado, antes das reformas que eu mencionei, no caso do Brasil, antes do Plano Real, eram funções controladoras, reguladoras e planejadoras. Hoje são funções orientadoras, estimuladoras e coordenadoras. Os poderes do Estado, lá atrás, eram os poderes tradicionais. E quem alimentava os partidos eram os grupos industriais. Hoje os poderes são poderes comunicacionais. São os órgãos de imprensa e os bancos. Hoje são os bancos BTGs da vida, os Itaús da vida, as Globos da vida, as Folhas da vida. Industriais. Empresas comunicacionais e grupos financeiros. Quem é que as empresas tradicionais, as empresas menores trabalharam? Os grupos industriais menores, quem é que eles financiaram? O bolsonarismo. Veja, que é completamente fora desses quadros. Não se coloca nenhum nem outro. Então, força partidária era ascendente lá atrás, os partidos hoje valem muito pouco. Quem é que leva a sério os partidos? Quem é que leva a sério o Central? Vejam, o PSDB foi um grande partido dos criados. O próprio PT não é o mesmo PT do passado. O PT do passado é o PSOL. Portanto, os partidos estão em crise, sindicatos entraram em crise. Quem é que está aparecendo como ator político? ONGs internacionais, movimentos sociais, coletivos, think tanks e coisas do gênero. Eu orientei uma tese de uma moça que dirige a área de direito internacional da Fundação Getúlio Vargas, em que a tese dela era acompanhar as rodadas da Organização Mundial do Comércio, quem são os protagonistas. Teoricamente, eram os ministros das Relações Exteriores. Até uma hora em que ela descobriu que entre aqueles que podiam debater estavam os presidentes da Oxfam e o presidente da Greenpeace. Eles foram aceitos na rodada de Cancún como sendo primeiro interlocutores, primeiro observadores e depois como interlocutores. Quer dizer, hoje nós estamos começando a perceber que interlocutores de ONGs são aceitos como as ONGs são aceitas como interlocutoras na tomada de decisões mundiais e, em consequência, vamos perceber que no passado os serviços públicos eram públicos, hoje são privatizados e, ao mesmo tempo, também, nós estamos começando a perceber que vem crescendo brutalmente a produção de robôs. Só para vocês terem uma ideia de como é que a produção de robôs vai, em um determinado momento, gerar problemas, não é?
Deixa eu dar aqui uma dimensãozinha para vocês. A taxa de desemprego nos anos de 1960 a 1970, portanto, antes dessa aula, antes desse cenário que eu estou mostrando para vocês, a taxa de desemprego estrutural na Alemanha era de apenas de 1,2%. Depois desse fenômeno de globalização da economia, de digitalização da economia, de substituição do modelo convencional pelo modelo da especialização flexível, não é? Por esse modelo, a taxa de desemprego aumentou para quase 6%. Isso é fruto, pergunta lá no desempregado, isso é fruto do quê? Isso é fruto daquele trabalhador monoqualificado. O trabalho dele ele foi substituído por uma máquina. É isso que eu quero dizer. O trabalho dele foi substituído por uma máquina. Ele tem que trabalhar, né? Hoje só encontra, às vezes, quem tem uma formação interdisciplinar. Uma formação interdisciplinar. Quando eu fui coordenador de pós aqui, eu acompanhava a entrada de vários alunos que tinham se formado no ano anterior. E cada 2 alunos um tinha feito 2 cursos de graduação. Já é fruto disso. Na Irlanda, lá atrás, nos anos 60 e 70, o desemprego estrutural era de 4,6%, e no começo da década de 2010, 2011, era de quase 15%. Na Espanha, lá atrás, década de 1960 e 70, ele era de 2,3%. Em 2011, 2012, ele ficava em torno de alguma coisa como 22%. Na França, era de 0,7%, e em 2011, 2012, quase 10%. Na Itália, era de 6%, 2011, 18%. Quando nós olhamos quem são os mais prejudicados por esse cenário que eu estou apresentando para vocês, são os trabalhadores jovens, os trabalhadores de 16 a 25 anos. Só para vocês terem uma noção. Enquanto na Alemanha, o alcance da robotização levou a população a ter 5,9% de trabalhadores desempregados, os jovens desempregados de 16 a 24 anos, em 2011, foram de 8,8% de todos os jovens. Na Irlanda, em que a população tinha de trabalhadores total 14%, quando a população era jovem, subia para 29%. A Espanha era 21%, chegava a quase 50% de jovens quando nós trabalhávamos com trabalhadores com 16 a 24 anos. Na França, pulava de 9 para 23%, na Itália, de 8 para 28%. Alguém é capaz de me dizer, a gente já fechando a exposição, esse quadro que eu apresentei para vocês, esse desemprego estrutural, essa troca de paradigmas, tudo isso que eu mencionei para vocês, né? Tudo isso levou a uma característica que foi a mundialização da economia, a mudança do Estado, a mudança do direito e grandes transformações sociais que agravaram os problemas da pobreza no mundo inteiro. E isso tudo também foi evidenciado e explicitado ainda mais pela pandemia, que é a grande marca da tragédia da década de 2020. Né? Nesse sentido, né? O que é que eu gostaria de dizer nesse sentido? O que é que eu poderia dizer a vocês em termos, vamos dizer, de mais 10 minutos de aula que eu posso dar a vocês? Né? O que eu poderia dizer a vocês, basicamente, é que como é que fica a questão do trabalho? Como é que fica a questão do trabalho na sociedade informacional? Como é que fica a questão do emprego? Não sei se vocês são advogados, são formados em direito. Eu não sei se vocês são advogados, não sei se advogam. Não sei se vocês trabalham em grandes escritórios ou não. Mas vejam, por exemplo, os critérios que são utilizados pelos grandes escritórios. Eu tenho aluno, para vocês terem uma ideia, uma vez tinha um incêndio em Londres, um bombeiro me pediu para passar do outro lado, e tinha uma pessoa que gritava no meio de todo mundo fugindo. Era um incêndio. Uma pessoa gritou, professor Faria, professor Faria. Eu fui descobrir que até no incêndio em Londres eu tinha aluno. E ela, professor, me disse, eu não consegui emprego, eu fui uma má aluna, mas eu vim aqui para estudar e casei, tá bem? E sou cuidadora de criança. E eu queria agradecer porque já me reprovou. Né? Vejam, hoje, vários dos alunos de grandes escritórios conversam comigo. Eles conversam comigo, eu peço em troca. Me digam como é que eles conversam com as pessoas que eles selecionam. Eles trabalham com um questionário, o roteiro deles é basicamente o seguinte. Primeiro, na entrevista que eles fazem para escolher, eles vão fazer basicamente a seguinte
arguição. São 8 ou 9 perguntas. O candidato entra por aqui. Se ele responde a todas satisfatoriamente, ele sai por aquela porta. Mas se ele não responde uma das perguntas, nem é perguntado pelas demais. Ele sai pela outra porta e nem aparece mais. Então, os primeiros roteiros são saber acessar informações sobre ambiente social, cultural e político e econômico. Quer dizer, vejam, peguem os livros de primeiro ano das faculdades de Direito, de modo geral. Com quem vocês aprenderam teoria de Estado? Com quem vocês aprenderam teoria do direito? Não é? Será que vocês aprenderam na faculdade de Direito saber acessar informações sobre o ambiente social, cultural, político e econômico? Eu me lembro que quando ganhou a eleição para presidente da Câmara, um sujeito chamado Severino Cavalcante, professor de Direito Político aqui na sala das becas, virou para mim e me disse o seguinte: professor Faria, quem é esse cara? Diz, um professor de Direito Político não sabia que existe o baixo clero do Centrão, que poderia eleger um presidente da República. Não é? Portanto, qual é o ambiente social em que nós vivemos? Vocês, por acaso, têm cuidado, como alunos de Direito, tiveram cuidado de ler algo como, por exemplo, o censo do IBGE? O censo do IBGE é fundamental para vocês, por exemplo, se especializarem em direito penitenciário e direito criminal. Ou para trabalharem, por exemplo, em cidades do interior de São Paulo, cidades de classe média que têm uma expansão imobiliária. Vejam, o ambiente político, quem de nós podemos imaginar que nós teríamos este golpe, essa tentativa de golpe? Soubermos lidar com a questão social, com o escritório, com o grande empresário, coisa desse tipo. Eu uma vez almocei com o ministro da Justiça, que era uma besta quadrada. Ele virou para mim e disse: eu vou construir um presídio para a terceira idade. Por que ele era uma besta quadrada? Porque ele não foi capaz de ler o censo penitenciário do próprio Ministério, que mostra que nós temos um número de presos acima de 50 anos no sistema prisional mínimo. Não havia necessidade de construir, de investir. Havia necessidade, sim, de investir na faixa etária até 30 anos. Vejam, é essa a ideia. Segundo, ter uma visão crítica e sistêmica sobre produção, sobre distribuição e sobre consumo de informações. O que é que vocês leem? Não? Quando eu fazia exames aqui para dirigir um projeto, eu perguntei: o que você leu, garoto de 18 anos, o que você leu? Se o sujeito tivesse dito, não é? Eu leio, o melhor que eu gosto de ler é a seção de esportes. Ele dizia: por favor, aquela porta, muito obrigado, você foi brilhantemente bem no exame. Se ele tivesse lido, não é, Thomas Mann, a gente ia com ele até às 11 da noite para ver se saía mais coisa dele. É claro. Portanto, é preciso que vocês demonstrem ter uma visão crítica, uma visão sistêmica sobre a produção, a distribuição e o consumo de informações. Terceiro, é preciso que vocês saibam analisar o conteúdo da informação e dialogar sobre sua qualidade. Em quarto lugar, vocês têm de dominar de saída 2 níveis de linguagem: a terminologia do direito, não é? A terminologia das fontes de direito e a capacidade de comunicar com o público, a capacidade de fazer sustentação oral. Saber gerenciar, não é? Informações com uso de tecnologias de comunicação. Saber usar a informação como vantagem competitiva e comparativa. Saber reconhecer as implicações econômicas e políticas da informação. Ter capacidade de captação, compreensão e análise crítica com perspectiva histórica. Qual é a visão que vocês têm do Brasil? Qual é a visão que vocês têm do Brasil? Quando eu falei para vocês da crise do petróleo de 1974, quantos de vocês são capazes de entender que a crise do petróleo de 74 ocorreu 36 e 23 há 50 anos atrás? Ela não ocorreu no tempo do Império Egípcio. Não é? Muitos dos problemas que seus pais enfrentaram, muitos problemas que vocês ainda enfrentam, são fruto dessas transformações do Estado keynesiano pelo Estado schumpeteriano, pelo Estado neoliberal. Muitos dos problemas que nós enfrentamos nas faculdades de direito do interior, eu disse que eu presidi a área do CNPq, eu fui obrigado a conhecer das 1.600, na minha época eram 1.200, hoje são 1.600 cursos de direito, mas eu conheci 700 faculdades de direito. A primeira coisa que eles queriam me levar era conhecer a sala do Tribunal de Júri, né? No momento em que os tribunais de júri vinham perdendo espaço. Vejam, se eu não souber lidar com estes conceitos, com a perspectiva histórica, se eu não usar as informações para a definição de estratégias, né? Eu dei para a OAB um curso agora em junho dizendo exatamente isso. Um escritório de advocacia que não souber usar a informação e definir estratégias, cujos advogados não tenham capacidade de captar, de compreender informações com uma análise crítica, com perspectiva histórica,
se não souberem, não é, lidar com a informação, uma vantagem competitiva e comparativa, se não souberem gerenciar informações com o uso de tecnologias apropriadas, se não dominarem 2 níveis de linguagem, não é? Se não souberem analisar o conteúdo de informação e dialogar sobre a qualidade da informação, se não souberem, não é, identificar as novas fontes de produção, distribuição e consumo de informações, esse pessoal está fora do mercado de trabalho. Quando eu digo está fora do mercado de trabalho, vai ter trabalho, mas vai ter um trabalho, como é que eu poderia dizer? Um trabalho menor. Hoje, fundamentalmente, as características do trabalho. Eu tenho mais 5 minutos, eu falo nesses 5 minutos e termino. Hoje, basicamente, nós temos 2 tipos de trabalho, qualquer área do conhecimento. Trabalho tradicional, que é o trabalho fordista, que é o trabalho até a segunda metade, não é? Até 1970, no século XX, e o trabalho que eu mencionei hoje, que é o trabalho do modelo da especialização flexível. O trabalho mais antigo é um trabalho que tem as seguintes características: habilidade para atuar em ambientes estáveis e definidos, capacidade de executar tarefas diretas e repetitivas, habilidade para trabalhar em condições supervisionadas e capacidade de operar com horizontes temporal e geográfico delimitados. Vejam, é a formação do trabalho tradicional. Eu entro na empresa, entro como estagiário, me torno, vamos dizer, especialista em contratos na área jurídica, em contratos típicos, depois eu vou para contratos atípicos, depois eu vou para contratos relacionais, né? É tudo garantido, eu sei o quanto eu vou ganhar, eu sei quando eu vou ser promovido. É a ideia de ser funcionário do Banco do Brasil, ou funcionário da Caixa Econômica. Eu costumo brincar, a Luciana sabe disso, que a minha mãe dizia o tempo todo, não é, com aquela mentalidade de funcionária pública: siga como seu pai, professor da USP, procuradora do Estado, chefe da Procuradoria Administrativa. Ele sabe quando ele vai se aposentar, o Estado não quebra, tem 5% a cada quinquênio. Por que você vai trabalhar na iniciativa privada? Você pode ser desempregado, a empresa pode entrar em crise, a empresa pode falir. Não é? Vejam, ela me orientou por uma mentalidade, que era a mentalidade de uma época, do trabalho com segurança. Habilidade para atuar em ambientes estáveis e definidos, capacidade de executar tarefas diretas e repetitivas, habilidade para trabalhar em condições supervisionadas, capacidade de operar com horizontes temporal e geográfico delimitados. Quando meu segundo irmão, nós somos em 5, fez direito, a primeira coisa que ela fez foi convencê-lo a ir, e ele foi. E hoje é desembargador. E ele não vê a hora de se aposentar, olha para mim, diz de vez em quando o seguinte: eu não fico com essa tensão que você fica de saber se a empresa para a qual você assessora está bem das pernas ou não. Agora, quando vocês lidam com os novos escritórios de advocacia, quando vocês lidam com os bancos, quando vocês lidam com os grandes empregadores, quando vocês lidam com os alunos que vêm formados, os advogados, colegas que vêm formados do INSPER e da Fundação Getúlio Vargas, lá eles têm uma formação que é a formação do paradigma flexível da especialização. Aquele que sai da Fundação Getúlio Vargas, ele sai com habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes, ambientes que mudam, e ambientes que não têm não segurança. O que é um ambiente difuso? Ele não é claro. Um ambiente difuso é um ambiente que não é claro. Eu olho e tenho de interpretá-lo, e às vezes eu não tenho capacidade de interpretar. Né? Se eu virar juiz, eu sei quais são os meus direitos, até o momento em que eu chegar desembargador. Se eu virar militar, eu sei até onde eu poderei chegar. Né? A general de 4 estrelas. Almirante é a mesma coisa. Agora, quando eu tenho uma economia do conhecimento que vai trocando paradigma tecnológico cada vez mais rapidamente, em que o que é novidade hoje é sucata amanhã, eu obrigatoriamente vou ter de ter uma capacidade para atuar em ambientes difusos e mutantes, que mudam. Eu não posso entrar em pânico. Eu vou ter de ter capacidade de realizar tarefas não repetitivas. Eu vou ter a necessidade de tomar decisões e assumir responsabilidades. Será que eu estou preparado para isso? Eu vou ter de ter a necessidade de perceber, não é, sistemas e operar com horizontes mutantes em extensão. Vejam, aqueles 250 bancos que quebraram, menos o Bradesco, menos o Itaú, os seus banqueiros, não é, estavam acostumados a descontar duplicata e financiar safra de café. Quando o Brasil se industrializou dos anos 50 para os anos 60, eles não foram capazes de acompanhar. Quantos escritórios de advocacia, não é, quebraram porque os seus advogados não fizeram uma pós-graduação? Isso não é dito.
Quantos advogados perderam o escritório e se mataram? Na minha turma, existe ocorrência não de um caso, mas de 2. Veja, quando eu menciono o contexto, por que a Faculdade de Direito, em algum momento, se atrasou demais para reformar o seu projeto pedagógico? Por um motivo bastante simples. Nós temos aqui como professores um número muito grande de procuradores de Estado, de desembargadores e de procuradores de justiça. Eles vêm de corporação que tem essas características: habilidade para atuar em ambientes estáveis e definidos, capacidade de executar tarefas diretas e repetitivas, não é? Trabalho, capacidade para trabalhar em condições supervisionadas, capacidade de operar com horizontes temporal e geográfico limitados. Portanto, eles não querem lidar com essas questões que eu estou trazendo para vocês. Quando eu proponho que a gente tenha, fui eu quem criou uma disciplina de História do Direito, eu nunca imaginei que seria fácil criar, mas assim que ela foi criada, era para trabalhar com o direito, a common law, as alternativas que nós teríamos para a nossa formação. O Departamento de Civil tirou do direito, do Departamento de Filosofia do Direito, pediu emprestado por um ano e nunca mais devolveu. E transformou aquilo na história do direito medieval. Nós temos história do direito medieval. Não é? Nós temos matérias como a promessa de casar, promessa de noivado no direito medieval. Eu não sei se tem clientela para isso. Desconfio que não tem. Tá? Agora, veja, o que eu estou querendo dizer. Quando a gente propõe alguma coisa para lidar com essas questões e fazer projetos interdisciplinares, eles entram em pânico. Quando vocês entram em sala de aula, na Fundação Getúlio Vargas ou no INSPER, vocês vão ver professores de 30 anos que estudaram nos Estados Unidos e trabalham nos escritórios de advocacia com esta formação. Eles têm habilidade para atuar em ambientes difusos e mutantes, capacidade de realizar tarefas não repetitivas, habilidade para tomar decisões e assumir responsabilidades, percepção compreensiva de sistemas e capacidade de operar com horizontes mutantes em expansão. Para terminar, eu termino agradecendo a atenção que vocês me deram. Espero que eu tenha conseguido, nessas 2 horas, dar um traço do que eu quis dizer. Eu ainda tinha alguma coisa para dizer, que seria mostrar, mas deu problema ali, deu problema... Agora parou a obra ali. Eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo um pouco com a globalização e com o ensino do direito. Não é? Vejam, nós tivemos, nesse período em que eu passei para vocês, novas tecnologias de produção, novas formas de organização, novos padrões de concorrência, integração dos mercados, ampliação das relações comerciais. Isso vocês vão ter em qualquer curso de ciência política, de economia, de administração ou qualquer curso de direito dessas universidades. Aqui isso não é dito. Agora, muitos dos meus alunos não sabem que as mudanças, por exemplo, as novas tecnologias de produção, mudaram, exigiram, apresentaram, criaram novas relações econômicas mundiais. Isso exige um novo direito. Nós temos professores para isso. Novas formas de organização foram mudanças que exigiram novas relações intergovernamentais. Será que a nossa área de direito internacional está cuidando disso? Bem, ou ela está trabalhando ainda com as obras, ensinando, como era na minha época, a delimitação das fronteiras com base na grande obra do Barão do Rio Branco. Eu assessorei um ministro das Relações Exteriores no dia da posse, quando todo mundo foi embora, estava cansadíssimo, já tinha mais de 70 anos, eu também estava cansado. Eu olhei e falei: olha aí o Barão do Rio Branco, o senhor vai ter a possibilidade de discutir todas as fronteiras. Ele olhou para mim e me chamou, professor Farias, Eduardo, ele me chamava. Não seja ingênuo. O Brasil já está exatamente no contexto da flexibilização, no contexto da produção flexível. Hoje, não é? A soberania brasileira é a capacidade que a Universidade de Ponta tem de gerar conhecimento novo. O que o Barão dizia era: fronteira é poder. E o que esse ministro dizia: não, fronteira não é poder. A Coreia não tem fronteira, não é? Mas a Coreia tem conhecimento, ela tem poder. Vejam, novos padrões de concorrência. Isso leva a novas relações de força entre grupos sociais, nova integração dos mercados. Isso gera novos horizontes de poder, ampliação das relações comerciais. Isso gera o quê? Isso gera reformas dos Estados nacionais. Eu termino contando uma história que eu acho muito engraçada. Ele não acha nada engraçado. Um colega meu aqui, foi meu aluno aqui, é professor, quando a filha dele passou aqui no vestibular, ela passou na GV, ele me perguntou o que eu achava que ela deveria fazer. Eu, obviamente, disse que ela poderia fazer GV, etc, etc. Eu tenho um enorme orgulho de ser professor daqui, mas vocês devem perceber que eu venho de uma disciplina que abre muito caminho para uma autocrítica do próprio currículo. E eu disse que ela deveria ir para a GV. Ele disse: não, eu sou desembargador, etc, etc, eu ganho bem, e aqui não custa nada, lá vai dar uma despesa.
Eu falei, pai, tem essa despesa que você está financiando a sua filha. Ele aceitou ele sentou a conversa, etc. Hoje ele é desembargador. Ganha bem. 50 anos desembargador. A filha dele já se formou, já está no grande escritório, e já como advogada júnior ganha tanto quanto o pai. Com a possibilidade de, dentro de mais 2 semanas, 2 anos, 3 anos, passar para cima. Ou seja, a filha ganhará mais do que o pai. Não sei se vocês entenderam o espírito da aula. Eu fui aluno. Cabulei. Eu saía daqui, onde hoje é o tribunal, era a Fiesp, que tinha um departamento de economia muito bom, tinha um debate muito bom. Eu afastava das aulas de direito romano, não sabia para que servia direito romano. Cabulava e assistia a aula do Floresta Fernandes, na Faculdade de Filosofia. Optei, nas minhas matérias, por disciplinas não jurídicas, principalmente disciplinas de moeda e crédito, teoria do desenvolvimento, e tinha mais uma, que as 3 matérias de economia política, que não queria ter nenhuma formação matemática. E me tornei professor aqui, saindo daqui em novembro de 1972, me tornando, no dia que morreu meu avô, no dia 1º de março do ano seguinte. E sou obrigado a sair pela idade, pela aposentadoria compulsória daqui a alguns meses. O que eu quero dizer é que essa escola tem seus altos e baixos. Qualquer unidade acadêmica da USP tem seus altos e baixos. Ela não pode dormir em cima do seu próprio umbigo. Um pouco do que vocês estão vendo com isso que o diretor vem fazendo, o diretor foi meu aluno de graduação, o diretor foi meu orientando de mestrado, foi meu orientando de doutorado. Graças ao diretor eu ganhei a tese, eu ganhei o prêmio da USP de melhor orientador de ciências humanas, ele que escreveu e eu ganhei o prêmio. Foi a melhor coisa possível porque o prêmio era de $5.000. Ele ganhou 1.000 e eu ganhei 5.000. Naquele tempo tinha uma defasagem do câmbio muito grande. O que eu quero dizer para vocês é, sejam críticos. Não é? Sejam críticos. Onde está a informação? Procurem ampliar os seus canais de informação. Não leiam mais do mesmo. Tentem buscar um conhecimento cada vez mais interdisciplinar. A divisão do trabalho está mudando. Né? Antes, dentro do direito, nós tínhamos, naquela visão legalista, a divisão do trabalho dentro das procuradorias. Né? Hoje, eu não tenho tempo de apresentar para vocês, mas as próprias procuradorias da União, né, estão me pedindo que faça currículos com ela, porque eles têm de negociar. Eles têm de negociar políticas públicas com o ministro da Fazenda, com a ministra da Planejamento, e eles não entendem nada de economia. Por outro lado, o pessoal da CEVM está precisando de alguém que entenda de economia e direito. E aí o pessoal da GV entende. Quer dizer, vocês têm de começar a perceber as disputas, onde estão surgindo os nichos e quais são as disputas no mercado de trabalho. Com isso eu termino. Agora, terminando as minhas 2 horas, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer vê-los e boa sorte na vida de vocês. A lista está por aí? Quem que está com a lista, pessoal? Então, quem precisar assinar, por favor, espere aqui um minutinho. Queria agradecer ao professor Faria. Tudo que a gente disser é redundante. Da aula muito densa com a qual ele nos brindou. E queria pedir para quem teve alguma dificuldade de acesso, registrar aí no chat, a gente vai acompanhar. Vou reenviar os links que foram enviados já na quinta ou sexta-feira da semana passada, vou reenviar para todas as aulas de amanhã. E vou acompanhando no chat o que vocês comentaram também para a gente corrigir para as próximas aulas do curso, continuando amanhã. Eu só gostaria de recomendar a vocês que lembrassem que da área de Departamento de Filosofia e Teoria do Direito, nós estamos com uma renovação do departamento. Quando eu assumi a chefia do departamento, eu procurei renovar. Nós somos em 16 ou 17 professores, já fomos renovados em 8 ou 9 professores. O último professor a ganhar o concurso foi o professor Lucas, que é talvez um dos mais jovens livre-docentes, e a outra professora que vai falar para vocês é a professora que já é minha neta. Ela é a professora
Luciana, quando eu digo minha neta, o orientador dela foi me orientando. Ou seja, hoje já há uma marcação nas universidades americanas, já há um programa para isso. Quer dizer, eu oriento o professor Rafael Diniz, que vem ser professor aqui, e orienta a Luciana. Então, ele já deve ter uns, sei lá, 5 orientantes, então ela é uma das minhas netas. Portanto, o que eu quero dizer é que o trabalho que vocês vão ter, tanto com o Lucas quanto com a Luciana, que foi minha aluna em 2003, e de lá até hoje está comigo, o Lucas também, quer dizer, vocês vão ter uma relação de um grupo acadêmico. É importante que vocês vejam isso, sintam isso. É assim, a universidade isso não se chama igrejinha, isso se chama escolas, não é? Quer dizer, há um perfil doutrinário dentro do Lago São Francisco. Pode ser bom, pode ser mal, mas que sejam capazes de identificar isso. Se vocês entrarem na GV, a mesma coisa. A GV, na área de administração de empresas, teve durante muito tempo, na área de administração de empresas, um departamento de economia, e era uma qualidade dela, com uma formação à esquerda. Fazia sentido isso? Para a GV fazia. Para a GV fazia. Então vocês tiveram o Bresser, tiveram o Guido Mantega, que tiveram sucesso, ambos foram ministros da Fazenda. Então é isso que eu gostaria que vocês vissem. Não se deixem levar por, vamos dizer, vícios de imagem. Levem a sério exatamente isso. Este homem e ela são pessoas que estão começando a carreira acadêmica dentro de uma visão, vamos dizer, bastante sofisticada. O diretor disse que ela é formada aqui, que ela fez o mestrado aqui. Ela também fez o mestrado aqui, mas ela também fez o mestrado em Viena. Ela também fala inglês e fala alemão. Ele também estudou em Harvard, ele também estudou em Cambridge. Vejam, é isso que eu quero que vocês vejam. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu ia passar, mas eu não passei. Passei isso para você? Não. Eu vou deixar isso aqui com o Lucas. São 4 tipos de advogados. É uma pesquisa que foi feita por um aluno meu, de pós-graduação. Uma advocacia, a gente vai chamar de uma advocacia de alta performance, uma advocacia global de alta performance, uma engenharia jurídica institucional, um ativismo jurídico global, protetor e integrador, e uma advocacia local. Não é? Vejam, qual é o público-cliente dessas 4 advocacias, desses 4 perfis de escritório? A advocacia global de alta performance, não é? Tem como público-cliente as grandes companhias, o Estado brasileiro em litígio internacional. E a característica da advocacia global de alta performance é trabalhar com diferentes sistemas jurídicos, articular diferentes mecanismos jurídicos internacionais. A engenharia jurídico-institucional é a engenharia dos procuradores de Estado, dos juízes. O público-cliente é o Estado brasileiro em organização interna e competição global, e a característica da sua formação é a capacidade de imaginação institucional. Quer dizer, ser servidor do Banco Central, ser servidor do Tribunal de Contas da União e coisa do gênero. Não é? Ou ser ministro supremo. Ativismo jurídico global significa trabalhar com um ativista. Quer dizer, o sujeito que vai trabalhar na ONG, que paga bem. Hoje vocês têm ONGs que pagam muito bem. Não é? A diretora da Fundação Ford uma vez me disse que eles estavam financiando pessoas interessadas em serem assessoras de movimentos sociais, cujo salário era, na época, algo que seria, na minha cabeça, se não me falha a memória, uns 12 mil reais. De 8 a 12 mil reais, quando, na época, um escritório estava pagando 6, 7. O público-cliente é atender ONGs que trabalham com populações marginalizadas pela lógica global, e a característica é a capacidade de organização do repertório jurídico em prol dos marginalizados. E aí vem a advocacia menor e mais miúda. Mesmo essa advocacia menor e mais miúda, a advocacia local, hoje ela está tendendo a crescer o mercado de trabalho dela dentro de uma visão de uma advocacia globalmente letrada, de alta qualidade, cujo público-cliente é quem vai acessar os tribunais, o sistema de justiça nacional. São as partes locais em processos judiciais locais. Vejam, é preciso que, mesmo nesses pequenos conflitos, que são os conflitos de massa, você tenha hoje a necessidade de ter, vamos dizer, uma advocacia bastante competente. Quer dizer, a tendência dos conflitos de massa é eles não subirem. Mas, para que não subam, vocês têm de ter precedentes e jurisprudência com uma dimensão bastante sofisticada. Sem essa sofisticação, você não consegue resolver o problema dessa estrutura do judiciário. Com relação a esse empresário, saberia o que dizer. Graças a Deus, eu nunca tive um cliente desse. É isso aí, gente. Muito obrigado.
Obrigado, gente.